Fala pessoal, muito boa noite. Voltamos com Edcast hoje com a equipe multidisciplinar. O personal treino mais lindo da Palmeiras faz que estilo, velho, que elegância. Que capa é essa? Rapaz, velho. Quando você tava solteiro, tinha essa capa também? Essa depois perto de casar. Perto de casar, né? Perto de casar, a idade chega, né? Cabelo sedoso. Cabelo sedoso, pouco bonito, branco, forte, natural. Natural. E pertinho. Para com isso. Vamos ter seriedade. Bom, hoje com a doutora Nath, que elegância, doutora. Obrigada, Ellen. Doutor Ricardo Costa, nutricionista. Boa noite. Personal trainer, Luiz Cordeiro Neto. Rapaz, que saudade de você. Por que você foi do outro lado? Não, porque foi perto de você. Né? Longe um do outro. Fala pessoal, nosso papo bacana, interativo. Vamos tirar dúvidas para vocês do que é a equipe multidisciplinar que eu consegui montar junto com a Natane, com o Ricardo, com o Cordeiro de Deus, para a gente poder bater um papo e responder algumas perguntas do chat do YouTube, algumas perguntas do WhatsApp e do Instagram. O Ricardo colocou uma caixinha de pergunta lá no... Botou? ricardocosta.nutri, se você não mandou ainda, pode mandar lá que a gente vai responder. A gente tem um teste dela aqui, teste o áudio, Cordeiro, para levar os tempos. Eita, saudade. Vai fazer aquela questão, o cordeiro, como é? Calma. Tá vendo? Cordeiro de Deus, o pão. Dava pra tudo. E agora? Dá pra mais Ei, doutora Natane, depois que mudou com a gente, tá maluqueira, não Tá. No bom sentido, doutora. Melhorou muito, viu? Melhorou muito. Mais comunicativa, na verdade, né? Pô, Mais habilidosa. Vamos lá. Vamos Doutora, o que você acha da nossa equipe multidisciplinar? Bora lá. Primeiro a gente tem que explicar um pouquinho como é essa formação, né? O sentido do multidisciplinar. Juntamente com o Ed, a gente criou a ideia de unir vários saberes. Então trouxe a psicologia, trouxe a questão do personal com a educação física, do Luiz, trazemos a questão da nutrição com o Ricardo e decidimos unir tudo isso em benefício à criação de um projeto, que a gente não quer usar esse nome ainda, né, Luiz? Projeto. Não, esse projeto não é um projeto. É a ideia realmente de trazer diversos saberes de três profissões, né? Que quando a gente junta, que mistura, dá uma misturada muito boa, na verdade, né? Se torna pilares, né? Acho que Verdade. é melhor seguir nesse sentido de pilares, porque se torna o movimento, né? Psicologia e a nutrição. São os pilares que o indivíduo, e na nossa proposta, né, que a gente quer deixar esse, vamos dizer, que o equilíbrio é tudo, mas nesse sentido de equilibrar, né, equalizar. Hoje a definição de saúde pela OMS é bem-estar físico, mental e social, né? Sim. Então, nada melhor do que essas três áreas unidas para poder promover mais saúde. Né? Vamos dar continuidade. Doutor Ricardo Costa, o que você achou do projeto? Cara, fundamental. A base, ela é muito forte, ela é muito boa justamente porque a gente consegue, como a gente já vinha comentando, né? A gente consegue discutir casos entre nós, né? Então, a gente começou com o Ed, aí saiu, continuamos no projeto, abraçou o Glazer, né? Então, a gente consegue, além de montar um treino específico para a rotina dele, para o objetivo dele, e montar uma alimentação voltada para isso também, a gente também consegue equilibrar trabalho, estudo, né? E isso a psicologia tem também muito know-how para poder ajudar as pessoas envolvidas, né? Então, fundamental é essa equipe para poder promover ainda mais resultados e multiplicar os resultados que as pessoas já vêm tendo. Né? Vamos lá, Luiz Cordeiro Neto, o que você achou da equipe multidisciplinar, que ainda não achamos o nome ainda, né? Nós vamos achar. Vamos encontrar esse nome. O que você achou, Luiz Cordeiro Neto? Não, foi uma experiência assim, como a gente fez em um tempo limitado, né? A gente unir essas três áreas e aplicar em nós mesmos, em você, que seria a nossa cobaia, mas... Em bom sentido, né? No bom sentido, claro. A melhor cobaia. Então, mas assim, e o Glazer também, porque como ele já era, principalmente porque no caso do Glazer, muita gente questiona por que o Glazer, se ele não tem nada a ver com a área, né? Mas justamente é esse é o real sentido. É uma pessoa que já treinava, mas assim, a gente consegue colocar uma rotina de disciplina, de hábitos planejados, como ele mesmo falou que não, os treinos dele eram mais
voltado para alguma coisa, e no caso, quando eu entrei com a metodologia, ele não tinha experimentado ainda, viu que era diferente, a questão da alimentação, que mudou toda a alimentação dele para uma alimentação mais específica para um determinado objetivo que ele queria. E no caso da Natânia foi a questão de regulamentar hábitos, né? Então, que esse acho que esse é o principal pilar que a gente tem que, não sei colocar, focar, não é a palavra, mas dar mais ênfase, que é a questão hábito, o hábito de se cuidar, o hábito de planejar, o hábito de questionar. Eu acho que o ser humano que não questiona se torna um ser humano muito passivo em relação a questões da cotidianas, principalmente quando a gente está falando de saúde, então a gente foca mais nessa questão eu. Então, pronto, como eu vou planejar, como é que eu vou, com quem eu vou falar, por onde começar. Então, eu acho que a gente, nesse sentido, foi fantástico, porque foi uma iniciação do algo novo, né? Então, tudo aquilo que é novo, medos, quem vai falar é a psicóloga, não eu, mas é sobre isso. É até importante, né, doutora, a parte do exemplo que leva, né? Um exemplo, eu tenho uma carga calórica para perder muito alta. Aí fechamos com o Ricardo foi lá, a gente conseguiu, junto com o método do Luiz, de treino, baixar 5 kg de gordura em um mês. E com a parte da psicologia para manter a dieta 100%, né, doutora? Que é aquelas crises de ansiedade que eu tenho pesada, por compulsão. E outra, não tome café depois de 3 horas da faça tarde, junto né? uma Cuidar hora. Aí você me quebra uma coisa dessa. Mas hoje é porque Mas não existe isso. Isso é uma autossabotagem muito grande. Na verdade, a gente tem que pensar bem assim. O Luiz falou pontos essenciais, que é a questão do hábito, que é a questão da construção de uma rotina. Uma pessoa que tem uma rotina construída, bem elaborada, ela consegue executar de maneira excelente o dia a dia dela. Você chega no final do dia, você sabe o que você fez, você planejou, você executou e você tem domínio. Uma pessoa desorganizada é uma pessoa que é extremamente mais ansiosa, porque ela já acorda pensando assim, o que eu tenho para fazer hoje, o que eu preciso fazer hoje. Então, já perde tempo deitado, é aquela pessoa que liga o soneca, é aquela pessoa que acorda, já pega o telefone, já está na rede social, não é aquela pessoa que ela sabe o que ela precisa fazer ao longo do dia dela. E sabemos que existem diversas variáveis que podem atrapalhar. Tem variáveis externas, que é fora do controle. Mas se você tiver realmente a motivação para fazer, a gente tem que muito pensar, às vezes a pessoa acha que é só questão da disciplina, mas a disciplina ela está dentro da motivação. É o que move você para executar aquela atividade. Então a gente precisa explicar bem isso. Então, o que motiva você a construir uma rotina? O que motiva você a abdicar de diversas coisas? O que motiva você a dizer para um colega, eita, bicho, hoje eu não posso porque eu tenho que treinar. Hoje eu não posso porque eu tenho que fazer isso. É isso que vai fazer com que a roleta da sua vida gire. Então, é o tempo que você está fazendo. Por isso que esse pilar que o Luiz colocou é de suma importância, porque você vai definir o que é importante para você. Então, o que vai motivar você a fazer essas atividades. E foi o que a gente tentou e conseguiu colocar muito na cabeça do Ed. Porque não adiantava o Ricardo vir e lançar o melhor plano alimentar, o Luiz colocar os melhores planos e ele não estivesse motivado para fazer aquela ação. Ele não estivesse motivado para executar. Que é bem importante a gente trabalhar isso. A constância e a motivação. Doutor Ricardo Costa, nutricionista, o seu ponto de vista para a pessoa que quer perder peso, ele tem que ter um aporte maior com uma equipe como essa? Com certeza. Eu sempre oriento nas minhas consultas, pergunto, né, se o paciente tem um acompanhamento com psicólogo, que se tem alguém que está cuidando dos treinos da pessoa, que ela já procurou orientação quanto à sua alimentação, orientação nutricional para o objetivo dela, independente de qual seja, mas ele precisa também de um acompanhamento mais específico para o caso dele. Às vezes a pessoa tem uma dor no joelho, às vezes a pessoa tem uma condição específica que precisa de um acompanhamento específico. E aí entra um profissional da educação física qualificado que vai poder fazer da melhor forma possível os treinos para que ela não se acabe piorando essa lesão, né? E aí acaba com o psicológico também. Sim, se frustra. Né? Se frustra, exatamente. E aí joga tudo pro alto, já não tem mais dieta e acabou isso tudo. Né? Então é fundamental. E como a gente estava conversando aqui antes, tem que ser um processo leve, né? Tem que ser uma coisa que
pensando no longo prazo, que você consiga manter. Não adianta eu fazer o melhor plano, o Luiz fazer o melhor treino, se a pessoa não consegue seguir aquilo ali no dia a dia. Então eu sempre falo, cada passo, por menor que seja, é um passo dado para o seu objetivo. Então no longo prazo isso pesa bastante. Então por isso que esse conjunto é fundamental. Já na questão da disciplina e da motivação, eu concordo muito que a gente depende bastante da motivação, mas principalmente para iniciar. Acho que para manter, principalmente no longo prazo, nem sempre a gente acorda motivado, nem sempre a gente tem aquela motivação, mas é importante esse equilíbrio de tipo, ó, hoje eu não estou tão motivado, mas eu sei o que eu preciso fazer. Aí é onde entra a disciplina. Aí é onde você escolhe seguir a sua disciplina, para plantar e depois poder colher o que você está plantando. É bem importante essa parte que você fala, né, Carlos? Porque a disciplina, ela leva a gente a lugares que a gente nem espera, né? A gente vai criando a rotina e quebrando várias coisas no nosso dia a dia. Por exemplo, a preguiça. Você não vou, mas se você está se alimentando bem, a preguiça vai ser diminuída. Se você suplementa bem, a preguiça diminui. Se você toma bastante água, se você treina bem, tudo influencia. Ricardo Cordeiro vai falar. Ele é bom nível, né? Uma mistura boa. Cordeirinho de Deus, cara. O seu ponto de vista das pessoas que querem buscar um estilo de vida saudável, mas tem um medo de ir. Mas é como eu falei, né? Tudo que aquilo que é novo gera medo, gera insegurança. Mas a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Acho que hoje quando a gente fala em disciplina, constância, porque são palavras mais fáceis de falar, né? Eu tenho disciplina, tem que ter constância. Mas a gente sabe que é um desafio manter esses dois pontos. É um processo. É um processo. Então quando a gente fala em, lógico, motivação é importantíssimo, mas a gente não pode pensar que é só chegar lá, não, pronto, segunda-feira eu começo, não é assim. Então quando a gente pensa em uma equipe, vamos saber o que a gente precisa. Então vamos por aqui, eu tenho alguma alimentação física, vou procurar o personal. Eu tenho uma dificuldade de comer certo alimento, então tenho que procurar um nutricionista. Eu tenho um bloqueio porque eu estou gordinho, eu vou para academia. Eu vou só chegar lá é onde você chega lá, tipo, vai que no seu horário tenha pessoas mais perto do padrão que a sociedade impõe que você tenha, você começa o próprio, hoje eu treino e não chego nesse objetivo, onde vem as frustrações. Então, quando a gente, só passando rápido nessa questão de motivação, acho que, lógico, se você estiver motivado, show, mas e quando não tiver? Mas aí, né? deixa eu só fazer. Não, pega, vai lá. Deixa eu pegar. Pega o gancho. Porque a gente precisa também, Luiz, quebrar essa ideia que a motivação é só a euforia, a alegria. Só que a motivação não se resume a isso, a motivação é muito mais ampla. Muito mais ampla. Então, se a gente pegar assim, eu tô motivado porque eu tô feliz, beleza, mas você não tá só por isso. Às vezes você tá motivado por raiva, você tá motivado porque você tá estressado. A motivação é o que move você para executar aquilo. Vamos pegar 2 exemplos assim básicos. Por exemplo, um pai de família que sai de casa às 4 da manhã para trabalhar. Um chefe chato, pega não sei quantos ônibus. Ele tá motivado? Tá. Mas ele tá feliz? Não, mas ele tá motivado. Por quê? Porque a motivação, ela gera um objetivo para você. Então aquela pessoa que vai para academia, que só tem aquele horário disponível, ela tem que entender que ela não vai ali porque tem fulano e beltrano. Ela tem que entender que a motivação tem que partir do objetivo que ela construiu. Então ela pode ir com raiva, ela pode ir frustrado, ela pode ir chateada. A motivação não só é na euforia da alegria. É o que motiva você para agir. Então, por isso que o nome vem motivação, é a ação de fazer algo. É onde você conecta, a motivação à disciplina. Sim. E você não depositar essa motivação no outro. Né? Porque assim, eu tô indo na academia porque a minha vizinha vai comigo. Se ela não for, eu não vou. Eu tenho muitos relatos no meu direct disso. Eu vou no Palmeiras de fora, né? A pé. E volto, né? Mas é perto. É perto, eu vou pra cá. E o pessoal fala, mas
ir até a gente lá a pé, Por que a pé? Porque é uma coisa que eu gosto, me sinto bem, me sinto confortável, e eu vou. Porque eu busco a melhora para mim, não por tanto o estético, mas saúde mental, que é uma parte muito importante da gente. A gente tem a saúde mental, acho que não somos nada, né? A parte bem importante, tá? Tem sociedade, né? E a gente vê hoje, a primeira pergunta que o médico faz quando você chega é: você faz atividade física? Você disser não, ele, por quê? Por que você não faz? Antes, não tinha essa valorização tão grande. Sim. Mas só que com tantos estudos, se a gente for realmente colocar aqui, a gente vai passar o dia só dando referências da importância. A primeira pergunta, o Ed está aqui, uma das primeiras perguntas que eu faço é: você faz atividade física? Como é a tua rotina? Eu quero entender isso, porque os benefícios que a atividade física não só faz em questão orgânica, física, mental, é maravilhosa. A gente chama a atividade física como um antídoto da ansiedade, um antídoto da depressão. Pega uma pessoa depressiva, coloca ela para fazer atividade física, olha os resultados, olha a quantidade de dopamina que a gente injeta nela. Exposição à luz solar, Sim, vitamina perfeito. D, além dos outros nutrientes que essas pessoas têm deficiência, né? Várias vitaminas e minerais que acabam deixando você mais Absorção agressivo, também, né? Absorção também, com certeza. E aí o trânsito intestinal, que é o segundo cérebro da gente, o intestino, acaba ficando mais lento ou mais acelerado. Tem uma desbiose, tem um desbalanço nisso. E a atividade física melhora, comprovado cientificamente. E é uma valorização ótima realmente, que está tendo, porque está todo mundo vendo a importância, quebrou aquela ideia de somente ser estética. Não é? Claro que vai pela estética também. Hipocrisia dizer que não. Mas... E por que não? E por que não? E por que não? Por que não? Porque você tem que se olhar no espelho. Eu costumo dizer até aos meus pacientes, de uma de Nazaré até desse, como você tá gostosa hoje, como você tá bonito hoje. Você tem, mas você tem que se Aí Deus só valorizar. conhece ele, né? Porque tem a ver Falei. Falo por eu. Não, velho, faz isso não, velho. Só fica no nosso igreja Você aí, sabe, pô. você sabe. Mas tá de bem, meu amor? Hein? Tô de bem, meu amor? Pô, você tá de Mas eu falo muito isso para os pacientes também. O meu peso ideal. Meu irmão, olhe mais o percentual de gordura. Porque, me tira como exemplo, eu tenho 1,70 m. Era para eu ter no máximo uns 70 quilos. Eu hoje com 90, eu sou obeso. Pela classificação do peso para a altura. Tá, e o percentual de gordura, como é que tá? E você se olhando no espelho, você está se sentindo bem? Você está gostando do que você está vendo? É esse amor próprio que você tem que se desenvolver. Não tentar encaixar num padrão. Entendeu? É se olhar, gostar do que você está vendo, promover mais saúde, principalmente mental nessa hora. Sim. Tá gostando que tá vendo? Ei, ô Luiz, tá pesado aí. Esse cara não tá querendo. Eu acho que é o azul da sua blusa que encantou ele. Você vê a Rapaz, parte ei, mais, Eu vim para conquistar. Ei, tem aquele desenho animado que era do Topete, eu procurar aquela foto, né? Mas os caras vão fazer aquela figurinha com Os pessoa. caras não, você. Não, ele falta japonês. Ô Luiz, agora tem uma coisa que eu acho que é muito importante até, e você já falou uma vez, e isso fez com que eu me questionasse muito. Que as pessoas, elas não focam muito no processo, né? Elas focam no resultado em si. Chegar na academia hoje e já querer ter um resultado muito rápido. Então você fez essa fala e eu achei fantástica. Eu acho que seria muito bom você dar uma compartilhada. Não, eu sempre digo que o pessoal vai na academia buscando um aplicativo, né? Que você vai baixar na loja e vai ficar pronto. Não é assim. E eu gosto muito dessa... quando a gente fala, né? Ame o processo. Não. Claro que a gente tem que amar o processo. Por quê? Porque quando a gente pensa em resultado, em relação à atividade física e saúde, não existe resultado, porque é uma coisa que tem fim, né? Resultado não é resultado. Que resulta de algo. Não. Então a gente precisa... eu digo sempre que a atividade física ela é o único remédio que é para sempre, né? Você não tem cura. Então você tem que estar eternamente ali se movimentando, se cuidando. Então quando a gente pensa em resultado é algo que para. Eu não gosto dessa palavra resultado. Eu prefiro que você cheguei, quero mais, e não ficar naquele sentido que eu não gosto. Não sei se vocês, quando a gente fala aceitação. Então o ponto de aceitação, eu tô gordinho, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou.
sou muito contra esse tipo de mentalidade, né? Quando a gente Vou fechar o olho para esse café depois das 3 horas. Então, quando a gente pensa em aceitação, mas aceitar o quê? Eu não posso aceitar que eu estou obeso. Então, não vou aceitar que estou doente? Não. Não vou aceitar que tenho um problema de saúde? Não. Eu brigava muito com você, antes de você ir na academia. Vem pra academia aqui, vem ficar perto de mim. Não, mas eu tô aqui porque o cara, meu parceiro, tal. Não, mas vem pra cá. Por quê? Eu preciso tirar ele da zona de conforto. Então quando eu tiro o cara da Palmeira de fora, para quem não conhece, que Palmeira é um bairro muito distante do centro. Então, poxa, eu tiro o cara de lá, para ele vir até a academia que eu tô. Poxa, olha o processo de tirar da zona de conforto da academia que era 100 metros da casa dele. Ficou um pouquinho longe. Aquele cardiozinho a mais, né? Mas, então, quando eu penso nesse sentido, tipo, quebrei toda a zona de conforto, então se torna o cara que vai para o trabalho buscar o seu ganha-pão em outra cidade, em outro lugar, né? Então, poxa, tem um objetivo, então eu saio da Palmeira de fora, eu vou para a academia mais longe. Vai me perturbar? Vai. Mas você gosta? Adoro. Mas é sobre isso. Então, quando a gente pensa em aceitação, eu tenho que aceitar que eu quero ser melhor. É uma aceitação, só que é uma aceitação que não para, uma aceitação que ela continua se renovando. Então, eu prefiro pensar nesse sentido. Eu estou obeso, então, porque minha família, a carga genética é muito grande. Não. É isso chega da agonia de se ouvir. Né? Acho que vocês, mais do que porque estão em consulta, escuta mais do que eu. Isso. Não, porque meu pai e minha mãe é obeso, então, não. Muito pelo contrário, então você tem a obrigação, já que você sabe que a sua carga genética não lhe favorece fisicamente, de buscar mais ainda melhorias. O problema está em aceitar e parar aí. Né? Aceitar, beleza, eu estou com um problema de saúde, que é a obesidade, e aí eu quero correr atrás para melhorar, para evoluir, não quero aceitar isso e ficar por isso mesmo. Aí já entra a questão da motivação, eu não aceito isso essa... Porque é a motivação que expulsa você da zona de conforto. Porque você cria um motivo para sair dela, porque ali te fechou tanto, te cegou ao ponto que você está parado. E quando o ser humano ele para, o organismo ele acha que você está morto. Porque somos pessoas que precisamos viver em movimento, a gente necessita se movimentar, a gente necessita estar ativo. Então, quando você está preso em uma zona de conforto, você está estagnado. Dali não vai sair mais nada. Então, o que quebra? Você, Luiz, foi a motivação do Ed. Você fez com que ele quebrasse isso. Então, isso é importante porque você cria um objetivo, você quebra a zona de conforto e você busca solucionar. Então, você cria metas. Aí, quando você traz a questão do processo, é fantástico. Porque você tem que olhar o objetivo, claro, tem que olhar o resultado, claro que você tem que olhar. É aquela questão assim, eu estou vivendo o processo, mas eu estou de olho no objetivo. Eu estou de olho no meu resultado. Porque você tem que saber o que você quer. Se eu estou obeso, eu quero melhorar a minha saúde. Eu quero sair disso. Então eu tenho que saber, o meu resultado é sair da linha da obesidade. Mas eu tenho que fazer o meu processo sem atalhos. O que as pessoas querem mais hoje, Ricardo? O que elas pedem muito no consultório? Uma pílula mágica. Não é isso? Natane, como é que eu desligo a minha ansiedade? Eu sei, poxa, se você desligar a ansiedade... Me ensine, né? O que vai ser de você? A tua ansiedade é o que te mantém vivo, é o que te mantém ativo. O medo, né, também. E se você usar a ansiedade ao seu favor, você tem melhores resultados, porque ela te torna mais produtivo. Agora, se você quiser questionar ela e brigar com ela, ela vai ser sua maior inimiga, porque ela é você. Sim. Então, a construção de hábitos, que foi como o Luiz colocou muito bem no início, vamos automatizando. Então, cada vez que o Ed saiu de casa, sabendo que o Luiz estava o aguardando, ele foi criando um caminho. Ele foi desbravando o caminho. Então, aquilo automaticamente... Hoje ele faz isso automaticamente. Por quê? Porque se tornou um hábito reforçado por ele, um hábito reforçado por você. Porque o ambiente, ele é extremamente modelador. Então, o ambiente nos modela. Se o Luiz não fosse um estímulo modelador para o Ed, ele ainda estava naquela mesma academia, sem evolução nenhuma.
e a gente não estaria aqui. Verdade. Porque foi o estopim. Então, o ambiente nos modela. Se eu estou com um grupo de pessoas que treina, automaticamente eu vou me esforçar mais a treinar. Se eu estou num grupo de pessoas que montam marmita, automaticamente eu vou me esforçar mais a montar. Então, isso eu vou construindo hábitos. E daqui a pouco eu estou fazendo isso de maneira tão automatizada que eu nem sinto. Sinto falta quando eu não vou. Ou quando eu não faço. Isso. Construir o hábito, ele leva tempo, né? Sim. Mais de, não sei... Os estudos, né? 65 dias de os estudos. 65 É dias. muito tempo para você consolidar um hábito na tua rotina. Só que depois que isso acontece, meu irmão, tem 10 anos que eu treino. 10 anos, aí eu passo 3 dias, rapaz, tá faltando. Eu gosto muito de fazer isso quando estou fazendo as avaliações físicas na academia e digo sempre aos alunos, e digo que você coloque a academia, o treino ou outra atividade física com que a pessoa se identifique como rotina, né? Tipo, não, primeiro 4 horas eu tenho o quê? Pronto, 4 horas eu tenho academia, pronto, então 4, o que eu tenho de fazer eu faço depois. Porque se você não colocar isso como algo que é da sua rotina, você desiste. Desiste. Igual o caso... É ansiedade. Acontece. É porque eu queria ver os É comentários. o mesmo caso quando você vai fazer dieta. Fazer dieta não é fácil. Mas se você não começar, você não vai entrar no pesar alimentos. Não, fazer dieta comigo é fácil. Pô. Boa, muito bem. Ô, doutora, mas voltando bem que o Luiz falou, a zona de conforto é algo muito remoto na nossa vida, né? Que ela até nos mata. Por exemplo, quando eu comecei na psicóloga, vou falar, pessoal, ela não tá perguntando, eu vou falar, tá bom? É o Ed que tá falando, não é a psicóloga tá mandando. O pessoal quer seguir muito ventinho, paciência. É só polêmico. Quando eu tava indo no consultório com mais frequência, eu sei que eu tô liberado da ansiedade, né? Tô melhorando. Um pouquinho, doutor. Vamos voltar, né? Depois desse final de semana, aquela visita lá em casa. Você foi mais humilde. Depois daquela visita que o telefone... Me ajuda. E ela tanto falava, Ed, a mesa que você senta hoje, se você não sair, você se acomoda. E quando eu virei a mesa, vou ter o podcast, vai, doutora? Isso. Vou ter o podcast. Tem podcast, só porque você tem podcast, falando pé toda hora. Podcast, tem que ler, tem que produzir, tem que zelar a imagem, tem que gravar. E é difícil no começo, viu, meu irmão? Não, porque assim, quando o primeiro podcast, eu sempre fui um cara mais comunicativo, então fica mais fácil, né? Sim. Pra fazer comunicativo, brincalhão, fica mais fácil. Mas se todo esse processo com uma pessoa mais calada, um cara tímido, que não tem coragem de falar nada, não tem coragem de conversar com ninguém, seria 1000 vezes pior do que o meu processo. Então, como eu sou um cara mais desenrolado, mais animado, ficou mais fácil. Mas a nossa virada de mesa é muito mais importante para a nossa vida, porque a gente sentou nessa mesa hoje, a gente tem que buscar uma mesa maior, né, doutora? Isso. Explica, doutora, a virada de mesa como É trazer aquele conceito que foi quando a gente começou. A gente começou com um grupo pequeno. Então, aquela mesa ficou pequena. Então, a gente precisou expandir. Então, chama mais outra profissão, chama outro saber e vai crescendo. Então, a ideia da virada de mesa, assim, quando você está se sentindo confortável, quando você já está ensinando as pessoas que estão naquela mesa, já significa que você está na sua zona. Então, você tem que sair. Então, você tem que não virar a mesa como o Ed virou, levantar da mesa e procurar outra mesa que vai ser um desafio. E é isso que o nosso projeto está trazendo, né? Isso. Que não é projeto. Não, é projeto. Está trazendo, assim, cada saber. Então, daqui a pouco, vão estar com novas ideias, as oportunidades elas vão surgindo. Por quê? Porque são pessoas que têm um objetivo, que estão traçando metas para executar. Então, a gente planeja, a gente estuda, a gente não para. Então, a mesa ela vai se tornando pequena. Então, a gente tem que aumentar sempre. Quanto mais vasto, melhor. Eu estava conversando até contigo, Ed, mais cedo, sobre essa fome de querer crescer, de querer evoluir, né? A pessoa sair de uma inércia é difícil. Saiu, opa, já venci, acabou, tá bom aqui onde eu tô, não quero me mexer mais. Isso não pode acontecer. E quando você junta pessoas que têm esse objetivo em comum, aí, meu irmão, isso é limite. Isso, a tendência é voar. As mudanças, né? Quando a gente fala em mudar, muito questionamento. Tipo, a gente fez uma reunião na sexta ou sábado? Foi Sábado. Sim. Foi sábado? Foi sábado? Foi sábado. Foi sábado que a gente treinou.
Foi sábado que o CSE jogou? Foi sábado, foi na sexta. Foi na sexta, que sábado não podia não. Foi na É, sexta, o foi. jogo. Foi sexta, eu saí a gente saiu da academia, eu fui pra lá, foi isso mesmo. Me deu carona. Ciúme, pô. Aí, tipo, a gente foi com a ideia bem pequenininha, de horas, nem tinha tempo pra ficar. Foi. E era pra ser uma coisa rápida e se tornou uma coisa que a gente quer evoluir, a gente insiste que as pessoas evoluam, para experimentar esse novo, que é esse... Né? Porque o céu é o limite, né? Uhum. E a gente não tá nem tirando os pés do chão ainda, mas imagina lá em tirar. Com certeza. Olha só. A gente tá com esse projeto que a gente tá... Que não é um projeto. Que não é um projeto, em mente vai ser uma coisa legal que a gente vai conseguir atingir e mudar a vida de muitas pessoas. É o importante desse projeto é mudar a vida, né? Isso. Tirar a pessoa do sedentarismo e outra, a parte do... Salvar a vida. Salvar a vida, né? Literalmente. Tem algumas pessoas que respondem sempre nos stories, né? Porque eu tenho um histórico de obesidade, acho que nem era cordeiro ali. Se tivesse o 4, já era o 4. Eu acho que chegou perto. Chegou. Mas eu cheguei a ficar quase com 160 quilos, né? Isso. Então hoje, quando eu posto um antes e depois, meu direct lota. Então eu sempre fico perguntando, como foi? Tomou o quê? Só não tomei cadala, né? Você tá dizendo, né? Mas Qual é a fórmula mágica? Existe a fórmula mágica? Treino, constância, muita água, bom sono, boa alimentação É isso. e paciência. Paciência, leva tempo, não é do dia para a noite. As pessoas Paciência. têm que dar uma pesada no freio, porque chega para mim, eu quero perder 20 quilos em tal dia, calma. Quanto tempo demora para você ganhar 20 quilos, poxa? E por que a perda tem que ser de um dia para outro? Aí, beleza. Achei aqui uma dieta na internet que prometeu me derrubar 10 quilos aí em uma semana. Meu irmão, se você está preocupado só com a balança, você esqueceu a saúde. Sim. Você deixou a saúde de lado para ficar olhando para número e assim, beleza, vai perder o peso, mas não vai ter longevidade, não vai ter qualidade muscular, não vai ter metabolismo que aguente essa perda, porque vai ser só de massa muscular. Você só passar fome, ficar se restringindo demais, eu sempre falo, alteração na balança no curto prazo é água, retenção de líquido para mais ou para menos. Quer perder gordura, leva tempo. Quer construir músculo, leva tempo. Não é do dia para noite. Não é à toa que esse cordeiro ficou assim muitos anos. Quantos quilos, rapaz? Quantos quilos? Mas que cordeiro bonito tá hoje, Não, né? quando eu comecei a treinar, foi em 2000 e... Não, ia à academia, eu ia... Acho que comecei a treinar Não, mesmo. começou a malhar, Não, aí depois é... passou a treinar. Foi. Quando eu malhava, né? Era só pra roubar mesmo. Mas... acho que foi em 2016. Foi 2016 mesmo. Aí eu subi e eu pesava 54 quilos. 54. Molhado de calça jeans. Mas era 54 quilos. Hoje, né, eu tô com 84, mas foi o quê? Quase 10 anos, né? Com certeza. Já dá 8 anos, né? Então, leva tempo. Com certeza. A palavra é paciência. Processo. Respeito o processo. É entender que é um estilo de vida. Aí é onde vem os atalhos que o pessoal acha que é a solução, mas não é. E pelo contrário, você atrasa muito mais ainda o processo. Sim. Você está adoecendo o seu corpo, na verdade, né? Isso. Quando você faz isso. Alguns usos, né, Luiz? Alguns usos de hormônio, eles causam depressão, ansiedade, crise do pânico. Bicho, a gente fala que numerar as possíveis e as comprovadas causas do uso de anabolizantes. E principalmente hoje, com a quantidade de falsificação de anabolizante, a galera tá comprando muito gato por lebre e essa conta vai chegar E é alta. E é Muito uma credibilidade que depositam nisso que eu nunca vi. Porque parece que é um milagre que vai acontecer. e não vai. E é Não emprestado, vai. né? É alugado. É alugado. É alugado. alugado. Não vai. E não vai. Quando tem algum
cuidado, porque parou, meu irmão. Parou. Mas é isso que é vendido, né? É vendido a facilidade, Exato. não é? É a pílula mágica. Isso, porque hoje a gente vive uma cultura do imediatismo. Tem que ser agora, tem que ser no meu tempo. Hoje, você para assistir um vídeo, você tem que acelerar. As pessoas não lêem o texto. O áudio, 2 vezes. Por que essa correria tão grande? Por que não parar para analisar, avaliar as coisas? Eu costumo até perguntar aos meus pacientes, quando você vai fazer sua refeição? Você está no telefone? Você presta atenção em quem está conversando? Porque pega 2 pessoas, pegamos um casal, um filho de um lado, o casal do outro, cada um no seu telefone, não presta atenção na comida, não mastiga direito, não sente o sabor, só engole. Não conversa, aí depois fica sem comunicação, gera um afastamento. Olha as consequências que está trazendo esse imediatismo. Não é só a consequência, porque traz a obesidade, uma pessoa que não se alimenta direito, traz a ansiedade, gera conflitos, porque se eu não converso com meu parceiro, no momento que eu sento para fazer uma refeição, em que momento eu vou conversar com ele? Eu vou mandar um WhatsApp para ele quando eu chegar? Então, olha a consequência que gera essa cultura que a gente vive hoje em si. Então, a gente está trazendo uma ampliação da nossa discussão. Porque uma pessoa que ela se dispõe a construir hábitos saudáveis, que ela se dispõe a gerenciar o tempo, se dispõe a acordar cedo para a academia, se dispõe a tomar um banho de sol, a fazer sua alimentação, a fazer realmente essa construção, ela realmente está preparada para viver. Agora, uma pessoa que senta, que não sabe fazer um sanduíche, que não sabe fazer sua alimentação, você vai para a academia, se a mãe obrigar ou levar, ou se for forçado aí, chega, não treina, né, Luiz? A gente vê muito isso. Muito. Me diga, qual é a motivação que essa pessoa tem? Nenhuma. É uma cultura de comodismo, de imediatismo. Aí busca o quê? Facilidade. E fome por estímulo rápido, né? Isso. Hoje a gente vive uma cultura de acesso dopaminérgico muito rápido. Com o telefone, você dá um bombardeio, seu cérebro faz aquilo. E passa uma hora que você nem viu. Não. E quanto tempo você perdeu? Quanto tempo produtivo? Isso. É complicadíssimo. A gente chega na academia, a pessoa tá esperando a máquina e a pessoa tá aqui, ó. É irritante muitas vezes. Dá vontade de até ser um pouco mais agressivo no falar. Eu fazia questão de ser agressivo. Como eu sou quase funcionário da academia, né? Quando eu chato, sou polêmico, eu não gosto não quando eu falo. Rapaz, tem um livro na treino, meu Deus, aí. Treino de costa, o melhor treino da vida, pô. Aí na hora que eu não tenho peso. Não, perna perna Ai. É um dos mais odiados, né? A parte direita, esquerda da academia, a gente não frequenta muito não. Entendi. Só direita, né? Quando tem alguém passando. Até a máquina de panturrilha a gente pula. Se eu quebrar a mão, eu pulava direto. Vou mudar aquele lugar daquela máquina. Faço questão que você mude. Então o pessoal, quando vê a gente treinando lá algumas vezes, um exemplo, o João Paulo, nosso zagueiro, que não marca de consulta, tava falando que eu não treinava, fazia só as mídias, foi Luiz? Foi. Fazia só as mídias. Aí ele foi treinar com a gente. Como é que tá o João Paulo hoje? Melhorou muito, né? Ele ficou pago ontem, né? Um pouco sem força, né? Não, mas isso a gente brinca, se diverte tudo, né? Mas não só ele, mas inúmeras pessoas podem pensar que a gente tá ali gravando, brincando, tirando foto e tal, mas às vezes não pensa que é treino. Aí quando vai treinar, Às vezes esquece até de gravar, né? É tão focado no treino que a gente esquece de gravar. O que eu observei também é que o Luiz, quando ele passa uma metodologia, ele faz questão de desenhar para você entender o porquê daquele estímulo diferenciado, né? Eu estava questionando isso hoje, até com um outro profissional, só que ele não atua, né? Ele só treina lá na academia. E a gente estava naquela velha discussão de sempre. O personal tem que treinar, né? O personal tem que treinar, professor. Não, tá liberado. O personal tem que dar exemplo, Aí eu sempre questiono, né? Digo, olha, na minha metodologia de treino, eu só passo aquilo que eu faço, ou já fiz. Porque não tem como eu questionar do aluno, o atleta, se eu não fiz aquilo. Então, eu tenho aquele provérbio indiano, né? Que chegam lá pro sábio e pergunta, a mãe manda ele dizer que o filho não come doce, né? E ele manda aí só daqui a uma semana o filho falar com ela, o filho falar com ele. Aí eu perguntou, por que uma semana? Porque eu tenho que parar uma semana de comer doce para poder mandar ele parar. Mas ao mesmo tempo.
são 8 anos de treino, então são 8 anos de estudo, 8 anos que eu faço o que eu adquiro de conhecimento. Primeiro eu aplico em mim para poder passar para o aluno. Porque se eu não sentir o que ele está sentindo, por exemplo, eu não posso chegar para uma pessoa que é obeso e dizer, poxa, é fácil para fazer dieta, pô. É só cortar o carboidrato. Como a gente né? Escuta, né? Corta o carboidrato que você vai emagrecer. Exclui o pão da dieta. Foca na proteína que você vai emagrecer. Nem sempre, pô. Nem sempre assim. A individualidade biológica tá aí para isso. Se fosse assim, a gente teria só um cardápio, uma maneira de treinar. A fórmula de bolo, né? Era perfeito. A gente tem uma história parecida, Luiz, porque quando eu comecei a cursar nutrição, eu vi o que os atletas estavam fazendo de preparação das mais diferentes modalidades e fazia testes em mim. Então eu fazia do meu corpo, meu laboratório, para ver o que funcionava de fato ou não, o que era interessante ou não. E agora, depois de formado, que a gente pega algumas demandas mais específicas, tipo atletas de fisiculturismo, que ali já deixou de ser saúde. Eles querem alta performance, são coisas diferentes. É importante a gente deixar esses caminhos aqui bem claro, porque fisiculturismo deixou de ser saúde. Ele é realmente performance. O extremo, né? O extremo da performance. Então, assim, você depleta completamente o corpo para passar 1 hora, 1 minuto num palco, que não é 1 hora, 1 minuto num palco. Como é que fica o psicológico desse atleta? Pressão. Muita pressão. Eu tenho alguns hoje que eles viram para mim, o bicho, não tô bom, tô olhando pro espelho, tô gordo, tô olhando pro espelho, tô Aí vem dos isso. transtornos. Exatamente, o bicho, você tá bem, tá evoluindo. Olha o antes e depois, aí eu mostro a foto. Aí eu falo, de onde você saiu, olha como você tá agora, tá evoluindo. Você não quer isso? Quero, então bora. É assim, o caminho é esse. Aí ele, mas eu não tô saindo do canto, tá assim. Aí vai, entendeu? Mas não consegue enxergar. Não consegue se enxergar. Não consegue. Porque só ali você pode mostrar, você pode desenhar, apresentar, mas a pessoa não consegue enxergar. Não consegue. Eu quando ele fala a parte da proteína, pô, naquela academia tem muita gente que gosta de frango. Que é? Pô, o papo é sério que é engraçado. Eu paro pra ouvir. A parte que eu me odeio é essa, velho. É a parte que eu me odeio. Você Não, Senhoras e senhores, Então que eu abro a mente assim, pra ouvir. Pai, baixando dentro. Não me envolve, não. Você quer café hoje? Não. Você falou que queria café? Nem mais água, ele só... Ô, doutora Nádia, tem um pessoal que foi pra academia e para por conta do relacionamento. Aquela obrigação que não... calma, não, pô. Quem manda a relação sou eu, entendeu? Entendi. Desculpa. Mas aquelas pessoas, doutora, que querem buscar uma evolução na academia, mas o marido proíbe. O que você tem a dizer do psicológico dessa pessoa? Esse é um questionamento que a gente tem que ter muito cuidado como vai responder. Vai com calma, doutora. Se ela estiver assistindo, me perdoe, viu? Mas, na verdade, a gente tem que pensar muito na questão da autoestima em si e na questão de você ter um bom diálogo com o seu companheiro. Autoestima de quem, exatamente? Boa. Ou baixa estima. Porque, olha só, a gente tem que pensar o seguinte. Se a gente for contextualizar, o ambiente é extremamente modelador. Se eu quero mudar, eu tenho que modelar meu ambiente também. Então, se eu estou buscando saúde, se eu também estou buscando estética, se eu quero estar bonita, não é só para o outro, para mim também. Com certeza. Então, se eu estou num ambiente com alguém que não reforça isso, eu tenho que avaliar quem é a pessoa que está realmente ao meu lado. Porque eu tenho que procurar pessoas que vão me estimular a buscar melhor, a buscar melhoras, buscar qualidade de vida. Então, o meu companheiro, ele tem que entender o meu processo e tem que respeitar o meu processo. Se ele em si não quer acompanhar ou tem outros objetivos, você respeita o processo dele também e os objetivos dele. Mas essa questão não é colocar, ele não quer que eu vá para a academia, eu não vou. Aí é uma questão sua também,
de você saber se posicionar, de você saber explicar o porquê que você está indo. Às vezes seu companheiro é inseguro, a insegurança não é sua, a insegurança é dele. Então é uma variável assim externa que você tem que realmente parar para entender. Mas o importante é saber, o seu ambiente ele precisa ser modelador. Desde a pessoa que você escolhe para estar com você na parte amorosa até nas amizades. Você tem que avaliar quem está, porque é a partir dos grupos que você está que vai te incentivar, que vai iniciar comportamentos tanto autodestrutíveis como bons comportamentos. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado e esse manejo realmente. Mas é como o Luiz disse, o importante é se movimentar, é fazer atividade. Então você pode partir para um esporte, pode partir para musculação, pode partir para o crossfit, você tem uma gama de variedade. Parece polêmica. Mas o importante é você estar em movimento e se cuidar. Então uma pessoa que está com você, ela tem que valorizar o seu processo, mas antes dela é você valorizar também. Então se você não se colocar enquanto prioridade, você vai entrar num processo maior de adoecimento e vai querer culpar o outro. Porque você cria uma expectativa e você se frustra na sua expectativa, não é no outro, é você. Porque as suas escolhas são suas. Então você que vai arcar com a consequência de cada escolha que você fizer. Se você está pronta para treinar, está saindo e um colega liga, então vamos não treinar hoje, vamos para o espetinho? A escolha não foi da colega, ela lançou. Você que fez, então você que tem que arcar. Isso gira em torno de diversos ambientes. Então, o seu ambiente ele é modelador. O ambiente é uma das coisas mais importantes no processo. Tem uma frase, até eu escutei muito na faculdade, mas já não estou lembrando a referência, que é assim, aves que possuem a mesma plumagem, elas andam em bando. Então, não adianta um periquito querer acompanhar um papagaio. O papagaio vai voar mais alto. Mas que o papagaio, ele pode reduzir o voo dele para acompanhar o periquito. E ele acaba se perdendo. Então, quando você menos espera, você deixa de ser um papagaio e se torna um periquito. Então, é uma analogia um pouco simplória, mas assim, é importante a gente avaliar quem é o ambiente onde eu estou. Então, ele está me modelando. Então, se eu quero voar, quero dar voos altos, eu tenho que procurar pessoas que voem comigo. É aquela questão, tubarão nada com tubarão, peixe grande está com peixe grande. Se seu companheiro não for assim, separem. Menos palavras, né? Mais curto é o objetivo. Ou ensine o processo. Porque muitas vezes o companheiro é tão inseguro que ele não entende. Ele não entende o processo. Lembra que eu falei que a motivação é individual de cada um? O que motiva o Ed, o que motiva o Luiz, o que motiva o Ricardo pode não me motivar. Então você tem que dizer ao seu companheiro também, através da conversa, ele entender o processo dele de motivação. E isso acaba até fortalecendo a relação, porque é melhor o diálogo. Com certeza, e você está apoiando o outro no objetivo dele, né? Então, se é um parceiro de caminhada, você vai estar lá, ele caindo, ele levantando, né? Então, por que não? Vamos, beleza, não alcançou ainda, mas eu te ajudo a levantar, o que é que você precisa? Isso. O que é que eu posso fazer para facilitar? Eu não gosto, eu não quero participar, beleza, mas vai. Tá melhorando, tá legal, que bom, tô reconhecendo o teu esforço. Isso é fundamental na caminhada. Tá uma coisa linda, tá, pô? Que doutor bonito, gente gente boa. Novo, bonito. E perto de casar também. Mas é a gente realmente pensar no processo. Porque a gente focar somente no resultado, porque durante o processo vai existir diversos obstáculos. Você que vai ter que decidir se você vai parar no primeiro, se você vai ter uma visão, eita, poxa, aqui tá desse jeito. Mas se eu fizer desse jeito, então você não está focando no obstáculo. Você está focando na solução. Então muitas pessoas se perdem porque elas ficam, e agora eu vou fazer o quê? Eita, isso deu errado, fulano foi desse jeito e não deu. Você tem que parar, é o que eu costumo dizer. Respira. Para, respira. Como é que respira? Meu Deus, que respiração. Que homem, né? Você avalie a situação. Se você no momento ainda não está conseguindo avaliar, para um pouco, sai, volta, avalia bem isso. Qual é a melhor estratégia para eu sair disso aqui? Eu preciso focar, eu preciso treinar, eu preciso me alimentar bem. Então o que eu preciso fazer? A mudança da parte de você. É esse o seu processo motivacional. Doutor, você não é um cacto, tome água. Eu tô tomando... Toma essa canequinha. Vou voltar minhas horas de co-host. Posso? Você quiser, você permite? Você tem moral comigo, pô. Porque, né? Você é mais dano que eu, pô. Nunca E eu também tenho esse azul, velho. Gostasse. Rapaz, essa roupa, velho, tem algo Você especial. filmou, você Eu acho filmou. que ele quer emprestado. Eu tô ligado. Rapaz, eu acho que é algo especial, né? Não, Jamais. Vai Vai você, pô.
Eu vou voltar para os dois. Né? Sou obeso. Sedentário ao extremo. Por onde começar? Não fiquei esperando. Primeiramente, é o processo de entender a obesidade. Tanto é que eu vejo muito até quando eu fiz a consulta com o Ricardo, é a questão do ensinar, não é? Eu vejo muito a questão da psicoeducação. É você entender o seu processo. Se eu sou obeso, eu sei que eu tenho umas limitações, que eu vou conquistar aos poucos melhoras. Então, eu vou entender o porquê da minha obesidade, eu vou entender. Aí a gente faz uma avaliação desde o histórico, a questão histórico-familiar, como é a tua rotina, se você tem rotina, se você não tem, onde é que a sua ansiedade está, se existe algum tipo de compulsão alimentar. Existindo isso, como é que a gente resolve? Não é o psicólogo que vai dizer. Então, sempre são processos de questionamento, de criar estratégia, onde no final você vai lá, poxa, é assim, é a famosa viradinha de chave. Aí é onde você entra. Cria uma estratégia que é individual de cada um. Não adianta eu chegar aqui e ditar uma receita que possa ser que sirva para um e não sirva para o outro, porque muda tudo. É cultura que muda, é questão, a família em si mexe também. Então, você vai construir com aquela pessoa um processo de psicoeducação onde ela vai se conhecer. Por que eu sou obeso hoje? O que me fez entrar nessa questão da obesidade? Quais são os comportamentos que eu adquiri a longo prazo? Como é que eu posso reverter isso? O meu ambiente influencia a minha obesidade? O meu grupo social influencia a minha obesidade? Então, é um processo de avaliação e investigamos também se existe algum tipo de transtorno alimentar mais associado, porque tem outras comorbidades que possam ter adquirido. É a partir daí que a pessoa entende o processo dela que a gente começa a trabalhar. É onde entra a questão da nutrição. Eu sempre encaminho. Você faz acompanhamento nutricional? Você tem alguém que te acompanha? Procura isso, porque a gente precisa realmente trabalhar junto. Entra a parte do personal também. Você tem que entender a importância do exercício. Então, você tem que ter alguém ali que é um incentivador que entende. Então, por isso que cada saber é de suma importância nesse processo da obesidade. Com certeza. Então, você diria que a primeira parte é se conhecer. Isso, é você avaliar, entender o porquê da sua obesidade. Me conheci, Entendi o problema. Vou atrás do nutricionista. De uma solução. Já Então, que eu não estou falando assim, nutricionista porque é a questão da obesidade, né? Então a gente já pensa logo na questão de estudo alimentar, né? Uhum. Primeiro, assim, entre um dos problemas, né? A obesidade hoje, ela é uma doença. Sim, a obesidade é uma doença. E ela acaba facilitando você adquirir outras doenças, né? Então você se torna um hipertenso, você pode se tornar um diabético tipo 2, né? Que a quantidade de açúcar que você está comendo é tão alta que a quantidade de insulina para baixar esse açúcar não é suficiente. Você se torna um diabético. Não cuspe em mim, não. Mas, Ricardo, eu tava assistindo uma live no consultório com você. Eu tava assistindo e está sendo comprovado também que o nível de estresse alto já está começando a ser associado a diabetes tipo 2. Com certeza. Até porque, assim, você se torna um indivíduo inflamado com um percentual de gordura alto. Muita gente me pergunta, é verdade que o leite inflama? É verdade que o camarão inflama? Que a carne de porco inflama? Meu irmão, o que inflama é gordura alta. É gordura visceral, é você ter gordura nos seus órgãos. Isso inflama. Isso aí, se você tiver uma ferida, uma inflamação, uma espinha mal estourada, meu irmão, vai virar uma calamidade. E por quê? Porque a gordura está alta. Mas a minha pressão é alta, meu açúcar do sangue é alto, estou obeso, o que é que eu tenho que fazer? Respondendo a pergunta, além de se conhecer, além de conhecer o problema, além de se enxergar, que isso é muito difícil, mas a partir daí é mudar hábitos pequenos. São coisas pequenas que vão fazer a diferença no longo prazo. É o escolher um salgado, não é deixar de comer o salgado,
É escolher um salgado de forno ao invés de um frito. É escolher uma tapioca do que uma coxinha. É antes de pesar, antes de fazer o melhor treino, antes de fazer a melhor dieta, é você se adaptar a uma nova rotina, que é a parte difícil. Se eu fizer, não, vou pegar a dieta lá do atleta top e vou tentar replicar. Não consegue. Ou senão vou pro extremismo aqui, né? Vou tirar o pão, tirar o carboidrato da minha dieta 100%, aí eu fico irritado, eu fico com dor de cabeça, eu não trabalho bem, eu não produzo, eu não me dou bem com a minha esposa, com meus filhos em casa. Cadê a qualidade de vida? Então o equilíbrio é que é a chave, sem extremismo, sem terrorismo. Ah, mas isso inflama. Inflama se você tiver uma condição para tornar isso inflamatório. Então, assim, leite. Tem alergia ao leite? Não. Tem intolerância à lactose? Não. Então toma leite em paz, meu irmão. Para que dificultar? Entendeu? São pequenas coisas no longo prazo que vão mudar a tua saúde. Para melhor ou para pior. Só a base são as escolhas que você faz diariamente. Ricardo, um exemplo. A galera que vai ser para lanchar. A gente sabe que os embutidos é para matar qualquer um, né? Salsicha, presunto, por aí vai. Se a gente tirar a salsicha, ketchup, maionese, só o pão, a carne moída e a tomate, resolveu metade do problema? Com certeza, meu irmão. Eu não vejo problema nenhum. Eu prescrevo na dieta de muitos pacientes um hambúrguer. Você pode fazer do seu jantar um hambúrguer. Tem pão na minha dieta, tem carne moída na minha dieta, tem queijo na minha dieta, bota uma salada. Meu irmão, ficou um sanduíche espetacular. Na minha tem tudo isso. Então, não tem problema nenhum. Adoro. E o chefe melhorou. Eu disse, Mas isso é todo o processo, não é? Quando você realmente entra na sua autoavaliação, que você entende o que você precisa, a rotina ela fica fácil de ser instalada. Porque você se conhece, você sabe o seu limite. Isso. É uma coisa que eu falo muito, Ricardo, eu quero que você me corrija se eu estiver errada, que você não precisa dar aquele 100%. Se você chegar a 80% e você conseguir manter uma rotina boa de treino, de alimentação, você tem que ter uma rotina com seus amigos. Com certeza. Sai seus amigos uma vez ou outra, também não precisa ter aquele exagero, aí você vai se privar. O ser humano é social, né? O ser humano é social, então você tem que estar ali, você tem que ter lazer, você tem que ter descanso também. Então, se você querer só 100%, a gente vai para a questão do fisiculturismo. Isso. Mas já é o extremismo. Justamente o que eu ia falar. Nem todo mundo, todos os meus pacientes, sem exceção, virou para mim, aí, poxa, teve a festa de fulano, teve um casamento de cicrano, esse final de semana eu acabei saindo, me deslizei. Meu irmão, tudo em paz, cabeça fria, equilíbrio, leveza. Não tem porquê a gente ficar com esse extremismo. Agora, se o cara é um atleta, se o cara vive disso, se o cara ganha para isso e ele quer realmente elevar o nível, elevar a performance e deixa sim de lado a saúde, aí não, aí é 100%. Sim. Como isso é uma minoria, irmão, cabeça fria, equilíbrio, que é isso? Ricardo, pode falar, doutor, pode falar. Até porque, se a gente trabalhar nessa ideia do 80% em si, a pessoa também tem a liberdade de se conhecer no sentido assim, de saber o seu limite. Isso. Não é? Sim. Então você acaba sabendo, eita, poxa, aqui eu já estou ultrapassando aquele meu 80%. Uhum. Eu tenho que ter a relação social, eu tenho que sair, eu tenho que me divertir, mas eu também tenho que ter o meu cuidado, que é a rotina. E acaba programando isso. Né? Então, tipo assim, não vejo problema nenhum em você sair da dieta uma vez na semana. Tenho um momento com a minha família, tenho um momento com os amigos do trabalho, não sei, mas você programa. Minha semana vai ficar na minha dieta, no meu treino, no meu descanso, e aí uma vez na semana, num sábado, ou num domingo, ou numa sexta-feira, eu vou escolher ali uma refeição para eu sair. Ah, vou no churrasco. Ah, mas é uma pizza. Não importa. Um momento de descontração é muito melhor para o psicológico, para você tornar esse momento prazeroso para você, como se fosse...
Não gosto muito de usar essa visão, mas tipo assim, é uma recompensa do que você vem fazendo durante a semana. Mas entender que aquilo ali você pode fazer, não tem problema nenhum, e os seus resultados continuam acontecendo. Você Sim. continua numa evolução. A gente até falou mais cedo, né, de a evolução não é uma linha reta, né? Você tem altos e baixos, mas a constância faz com que você continue Não evoluindo, desistir, né? Não desistir. O Ricardo, a gente tá falando com o off, né? Que eu falei, Ricardo, eu trabalhei quase. Foi 10 dias, foi quando ele quebrou? Foi, 10 dias, né? Só, Ricardo, eu não comi tanta besteira lá, mas, tipo, biscoito, pizza, essas coisas eu não comi. Porém, comi comida caseira, só que em quantidades altas. E você não controlou isso? Não controlei a pesagem da comida, né? Sim, sim. Mas treinei todos os dias. E depois, o quê? A virose. Uhum. Aí uma porrada de remédio. É para as pessoas verem, por mais que a gente treine, sempre tem dificuldades. Por exemplo, Sim. a gente que Sempre trabalha vai autônomo, existir. uma cidade, para outro estado, roda, sai de manhã, chega à noite, sai de manhã, chega de madrugada. Então, para encaixar isso na rotina, é difícil, porque a gente não tem um horário de trabalhar, não tem o dia de trabalhar, é avulso, agora tem que ir. Então, aí depois vem virose, imunidade baixa, febre, vômito, O tempo não ajuda. o tempo não ajuda, é sol, chuva, e a constância está aí, né, Correio? Mas o interessante de todo esse último bloco aqui é que a palavra escolhas foi mais... Com certeza. Então, tipo, eu escolhi mudar, eu escolhi me alimentar, eu escolhi treinar, eu escolhi não então, fazer. eu não fazer, eu deixei de escolher a opção do churrasquinho, então a escolha. Então, tudo isso que foi falado se resume a uma palavra, escolha. Então, mudança. Então, eu escolhi. Então, se torna algo mais, como é que eu posso dizer, prioritário. Acho que E você é responsável por suas isso, ações. isso. É a questão da autorresponsabilidade, né? Então, eu sou autorresponsável pelo aquilo que eu produzo. Então, se meu resultado foi positivo, foi eu escolhi que ele fosse positivo. Aí é a recompensa. Aí é a Sim. recompensa. Porque a recompensa, ela vem muito disso. Eu executei a minha rotina, eu consegui fazer. Então, a recompensa não precisa, às vezes, ser tátil. A recompensa, ela é por você ter conseguido executar aquilo sem, não digo falhar, que eu também não gosto do tempo falhar, mas assim, eu consegui executar com excelência o que eu me propus a fazer. Porque você me fez lembrar uma coisa, Luiz, sem querer lhe interromper, mas assim, por exemplo, você começa a dieta, chegou na terça-feira, aí acontece um imprevisto, uma variável, como a do Eri. Aí isso foi de manhã, aí você não conseguiu executar a alimentação adequada. Aí você já diz, já que eu não fiz de manhã, Chuta o balde. chuta. Aí você tá numa terça, aí você chuta terça, quarta, quinta, sexta. Por quê? Porque é aquele famoso mito da segunda eu começo. Eu costumo dizer o seguinte, a sua rotina, o seu cérebro, ele não sabe que é segunda, terça e quarta, ele sabe que você tem uma sequência para executar. Então, se eu não conseguir de manhã, o que impede que à tarde eu volte ao padrão? Isso. Porque é mais cômodo apenas dizer, não, segunda-feira eu volto. Fácil, né? Achar um culpado. Isso, e você culpa toda a variável, você culpa a topada que você levou semana passada por não conseguir calçar um tênis, do que você não vê a sua desatenção, a sua falta de programação. Então é muito mais fácil eu pegar, tirar de mim a dificuldade que eu estou criando, jogo para o outro, porque o outro se torna responsável pela escolha que eu fiz. É aquela questão. Se eu em si não venço o meu despertador, não sou responsável em saber que eu preciso levantar, mas eu boto soneca, eu fico mais um pouquinho, eu pego o telefone, eu perco meia hora, 40 minutos, em vez de iniciar o meu dia, não foi o celular, não foi outra pessoa, fui eu que fui responsável por as minhas ações. Então, esse é o processo do conhecimento, da autoaceitação. Se eu não me alimentei bem, não foi porque meu pai, ou minha mãe, meu primo ou meu vizinho fez a minha alimentação, é porque eu não me programei para fazer a minha alimentação. Organização. Isso, perfeito. Porque você, pegando o gancho do despertador, beleza, não acordei na hora, já não fiz meu café da manhã, já estou com fome, vou comer na rua qualquer coisa, já não me alimentei bem hoje, não vou treinar, e aí é uma bola de neve, né? Então, aí sim você tem um peso
na tua rotina a mais do que já foi programado daquela refeição livre na semana, que eu acabei de comentar, mas aí ela atrasa o teu objetivo. E aí você acaba culpando terceiros menos o único responsável por isso. Falar em variável, né, Cordeiro? Vamos falar da variável de treino, né? Porque, por exemplo, a gente treinava com muita carga, né? Eu, principalmente, lá, muita carga. E não é só carga, né, Cordeiro? Fala aí agora que é sua área. Que é meio bonito aí hoje, bicho, na moral mesmo. Você ficou bem de azul, Luiz. Todo mundo tá elogiando. Vocês são vários. Ô Luiz, depois pega aquele gancho do sou obeso, quero começar. Aí É a sua vez. Massa, não. Eu vou. Dá pra fazer um link aí bem interessante. Porque não, assim, quando a gente pensa em questão de treinamento, então, principalmente o que assusta muitas pessoas é a questão de carga, né? Se machucar treinando, né? Porque assim como a vida, o nosso corpo ele reage através de estímulos. Se ele for positivo, vai ser positivo. E aí, se for negativo, o corpo torna-se positivo para adaptação. Então, quando você treina com excesso de carga, excesso de carga, não sobrecarga. Tem que ter uma diferença aí. No caso de vocês, por exemplo, vocês treinam muito treino de força, né? E o treino de força, ele gera hipertrofia. Já o treino de hipertrofia, ele não gera força, né? Ele é um treino direcionado ao desgaste muscular, para que ali, com a alimentação, com a síntese de proteína, com a reconstrução da fibra muscular, o músculo tende a crescer através desses estímulos. E quando a gente pensa na questão de dieta e treino e obesidade, se torna vai pelo mesmo caminho. Por quê? Por exemplo, eu pego uma pessoa sedentária, então eu vou ter esse cara dar uma homeostase ali, o cara está zerado, então eu vou colocar o cara para treinar. Então, se eu coloco ele para treinar, eu já tiro ele da zona de conforto. Então, quando eu tiro o indivíduo da zona de conforto, vai ter o organismo vai responder de alguma forma. Se ele já está em déficit calórico, fazendo a dieta, e você está treinando, não precisa encher o cara de carga para ter resultado. Ah, Luiz, mas ele aguenta peso, certo? Ele quem? A gente está falando de quem? Então, é onde vem a questão fisiculturista. Na sua área acontece, na minha acontece isso diariamente. O cara quer treinar porque viu fulano treinar. Estou treinando o treino do Ramondino. Vou virar ele. Vai virar ele. É assim. Então, como as coisas se entrelaçam aqui, né, nesse bate-papo. Mas é sobre isso. Então, quando você experimentou um treino de hipertrofia diferente daquilo que você estava acostumado a treinar, você viu que você ficou todo destruído da mesma forma. No lugar de você pegar lá 90 quilos no supino, eu coloquei 25, você ficou mais quebrado do que estava treinando. É um estímulo diferente. No lugar de fazer 12 repetições, a gente fez 35. 135, bota em mais, pô. E aí? Então a gente então a gente consegue, se a gente consegue mais. A gente, vamos buscar lá. O doutor Gleisi reclamando, não é pra repetição para danar, repetição para danar. Mas eu estava lendo um artigo recente até, que fizeram um estudo de grupos na musculação que... Leva gato porque gosta. Aí tiveram uma hipertrofia similar as pessoas que treinaram com muita carga e poucas repetições e muitas séries com pouca carga, de 6, se eu não me engano, foram 30 séries na semana e tiveram uma hipertrofia similar. Eu vi, acho que não sei se foi De Salles que comentou algo sobre esse artigo. Eu não li o artigo, eu vi o corte no podcast do De Salles, ele falando, né, que a questão de repetições, o mesmo ganho hipertrófico quem fez com 12, quem fez com 25 repetições praticamente foi o mesmo. Foi o mesmo. Agora, lógico, estamos falando de hipertrofia muscular. Não está falando de perda de peso, nem de treino de força.
muito menos de performance. Porque às vezes eu falo isso na academia, que quando você pega um corte de podcast, principalmente quando está falando da questão de artigo científico, se você não pegar o contexto daquilo que está sendo falado, você entende que aquilo é para você. Né? Acho que é todo mundo, acho que, né? Tipo, Vilhac, 25 repetição, hipertrofia. Sim, mas o cara não citou quem estava treinando. Era indivíduos treinados, era indivíduo. Né? Interessante é isso. Então eu vi que o cara lá falou, o Paulo Musi falou que fez um treino com determinadas repetições de determinada carga. Sim, mas no artigo ele não falou quem foi estudado, onde foi estudado. Isso. Então, então tem toda essa questão de quando a informação vir completinha, né, a gente falar, não, eu estou falando disso, sobre isso, sobre isso. A gente está falando aqui de obesidade e treinamento. Então a gente está falando de mudança de hábito. Então, não estou aqui questionando a metodologia de treino ainda. Né? Então a gente está falando aqui, a gente vai tirar esse indivíduo, então a gente não vai colocar carga em excesso, né? Gosta de fazer uma forcinha. Né? Sempre tendo ego, né? Isso, pronto. Você falou a palavrinha, né? Você passou a bola para a doutora agora. Né? O ego, doutora. O ego, né? Como o ego, a gente inflama-se o ego em relação a... Pronto, acho massa essa parte quando a gente fala do processo. Não preciso ir mais. Já cheguei no resultado. O ego da pessoa já está lá. Então é quando você busca um atalho, por exemplo. Acho que acontece muito quando a pessoa faz cirurgia, né? Tipo, ela pegou um atalho de fazer ali um procedimento estético, mas se não se alimentar, se você não treinar, se você não dormir, se você não planejar... Mudar os hábitos, né? Volta ao normal. Volta ao normal, gente. Volta. A consequência é a mesma. Pega uma pessoa que fez bariátrica. Se essa pessoa não fez um trabalho anterior, você pega, faz o corte, né? Faz o processo cirúrgico e joga aquela pessoa. Como que vai ser? Como é que tá a cabeça dela? Como é que tá a parte nutricional dela? Como é que tá o treino dela? Então ela vai perdendo e vai entrando no processo de adoecimento. Sim. Então a gente já sabe que a cirurgia bariátrica em si, ela tem uns prejuízos psicológicos também. A gente tem muito histórico de pessoas depressivas, pessoas com crises e episódios de ansiedade mais severos. A gente vê uma parte nutricional, Ricardo, me corrija se estiver errada, mas assim, uma queda muito grande na parte de vitamina também. Porque além da pessoa não conseguir absorver os nutrientes da comida, ela não consegue comer. Sim. Né? Então ela belisca uma coisa ali, outra coisa ali, que geralmente não é nada saudável, porque não mudou a cabeça, mudou o corpo, não mudou a cabeça. É aquela coisa, beleza, vou passar por um procedimento cirúrgico, mas não vou mudar meus hábitos. A consequência é a mesma. Quando você não consegue, comida é uma fuga. Então, se você só tem aquilo de fuga e você passa por um procedimento desse e não consegue ir para aquela fuga, você tende a substituir esse vício, esse hábito de fuga. E tem muitos estudos vendo a questão do alcoolismo. Alcoolismo. Perfeito. O alcoolismo está bem associado a isso. Muito. Porque é a facilidade, é o que a gente está falando muito aqui, a facilidade. Então, em vez de eu entender todo o meu processo, porque isso leva tempo. Então, isso leva um tempo e a pessoa não quer ter esse trabalho. Então, porque é um trabalho em si, você vai ter que ter uma dedicação imensa. Mas tem que entender que a dedicação não é para o outro, a dedicação é para você. Então, se você não se prioriza ao ponto de querer cuidar da sua saúde e buscar somente atalhos mais fáceis, você vai passar a vida inteira vivendo de atalhos. Tem um exemplo que eu uso muito em consultório, porque eu não vou dizer a minha idade, mas assim, tem aquela corrida maluca, não tem? Eu sei a idade. Tem aquela corrida maluca que tem um Dick Vic. Tem lá no prontuário, mas Já joga Master. Já joga Master. Eita, poxa. Mas assim, vocês conhecem esse desenho da corrida maluca, que é o Dick Vigarista, que é aquela Penélope Charmosa. E o Dick Vigarista, ele perde mais tempo tentando sabotar os outros corredores do que correr.
Então, se a gente for observar, ele sempre está adiantado dos outros corredores, mas ele está sempre sabotando. Então, ele sempre perde, porque no final, a autossabotagem, quem perde é você. Se ele se concentrasse na corrida, em ter o processo e o foco, aquele objetivo, ele ganha. Mas não. É aquela pessoa que ela se concentra na facilidade. Então, ela perde mais tempo girando em círculos do que realmente vivendo e fazendo o processo. Então, no final, ela perde o que ela tanto queria economizar, que é o tempo. Doutor, vamos pegar alguns ganchos aqui agora, pra gente fechar aqui a parte do podcast e abrir a parte do chat do YouTube. O pessoal tá cobrando, né? Daqui a pouco a gente vai o WhatsApp Tem umas perguntas no Instagram do Ricardo. Volta a parte do Ricardo que ele fala que você cuidou do corpo, mas não cuidou da mente. Aí tem aquela parte bem bacana, doutora. Mente sã, corpo sã. Então, se você realmente não tá bem, o seu corpo não vai estar bem. Agora vamos lá aqui pro... Olha aí, Ricardo, as perguntas do Instagram. Tem alguma pergunta do seu Instagram, Deus? Não. Eu não abri caixa nada, não. Também não abri, não. Tá. Não falei pra nada. Vamos lá. Parou, você tá aqui, vai falar, né? Essa aqui é complicada. Vai, doutor. Eu vou passar a palavra para minha amiga Natânia. Eu não quero me comprometer. Mas como seguir a dieta na TPM? Caramba. Pega essa bomba de cena. Eu sou polêmico agora, Cara, eu tava assistindo uma aula, eu queria lembrar, um dia eu vou lembrar e vou mandar pra você mandar pra essa pessoa. Onde o neuro, ele tava explicando, dizendo que a TPM, por exemplo, a questão do doce é um mito, é cultural. Diz que isso é uma cultura muito Brasil. Vai eu falar isso. É doido. Pois, mas é muito Brasil, porque gira muito em torno do comprar, da facilidade. Porque, querendo ou não, o chocolate ele é prazeroso, então ele dá prazer. Sim. Então ele dá aquela descarga para meu Deus, chocolate em si. Mas isso é uma construção cultural, e normalmente é uma construção cultural nossa. Se a gente for para outros lugares, você não tem isso. A TPM realmente tem uma oscilação de humor, porque é hormônio ali. Mas a gente fica mais agressiva, tem uma instabilidade mais emocional nesse ponto. Mas a questão realmente... É só por curiosidade mesmo. Alimentar em si, nesse ponto do doce, é uma construção cultural. Não sei, Ricardo, se em casa realmente, mas eu fiquei pensando depois em casa. Falei, cara, eu vou avaliar a minha própria TPM. E eu noto uma irritabilidade maior. Eu noto que eu fico um pouco mais ansiosa, mas o doce realmente já é uma construção. Você busca uma fuga. Eu busco isso, eu busco um prazer mais imediato. Então, se eu me concentrar, se eu tirar o foco do doce e pensar em outra atividade, fazer outra coisa em si, não existe mais o desejo. Então, eu penso muito que é uma forma emocional, realmente é uma construção que foi criada nisso. Como a questão de você treinar nesse processo. Realmente você tem uma dificuldade, sim. É onde você entra. Jogando, tá vendo? Joguei. Por favor, vai. A bola tá contigo. Doutor, Joguei. depois pergunta como cuidar da TPM dele, que é assim todo dia. Não, é interessante. Tem um estudo que mostra, né, que nas fases... Agora sim, lógico que varia muito de cada mulher, que né, só sabe a dor quem tá sentindo, né? Vou falar assim, é normal para do meu lado, né? Então, só sabe a dor quem tá sentindo. Então, tipo, nesse período, pelo menos na questão de treinamento, né? Nesse período que a mulher tá mais sensível, só que assim, como tá uma retenção ali de líquido, uma retenção de sentimentos, de euforia ali, né? Em relação ao treinamento, eu sempre gosto de diminuir a carga para não ter, principalmente nessa região da região pélvica, dizem que dói, né? Eu não sei, né? Dói muito. Eu prefiro que a pessoa diminua a carga e aumente a repetição para você ter colocar um movimento menos doloroso, mas a mulher tem uma quantidade de força muito significativa nesse período. Já é comprovado que nessas oscilações hormonais que a mulher tem nesse período, dependendo do dia e dependendo da situação que ela esteja, com muito carinho e muito, né, paciência no tempo dela, a gente consegue treinar de uma maneira mais eficaz nesse período. Mas respeitando
cada dor, né? Realidade biológica. sim. aqui, E o né? doce, Ricardo, é verdade isso ou realmente é um mito? Então, eu vou me abster. Mas assim, o que eu costumo comentar é minimizar os danos. Então, assim, preciso de um doce, beleza. Doce não necessariamente precisa ser um chocolate ou um sorvete, que são fontes de gordura muito mais calóricas do que um doce de leite, uma goiabada, uma rapadura, um caldo de cana, por exemplo, que continua sendo doce. A gente tem que lembrar que o carboidrato tem menos da metade de calorias de 1 grama de gordura. Então, assim, se você vai para um doce à base de gordura, você está ingerindo muito mais calorias. Então, se você puder associar esse doce, tipo um doce de leite, uma goiabada, a uma refeição completa, com fibras, com legumes, vegetais, proteínas, carboidratos, salada, enfim, a absorção desse carboidrato ele é mais lenta, então te diminui aquela vontade de continuar comendo doce. Agora, se você para no meio da tarde, abre uma barra de chocolate e fala, porque só fala, que vai comer 2 quadradinhos, não vai. Porque aquilo ali estimula mais, e eu quero mais, e eu quero mais, e não para em uma barra. E você culpa a TPM, Isso. mas é um hábito que você construiu. Aí quem falou foi a psicóloga, tá? Mas eu tento realmente diminuir o dano. Tá? Então fazer algumas trocas, como a gente estava falando do salgado frito pelo assado, mesma coisa. Troco o chocolate por um doce de leite. Vai errar? Vai, mas eu diminuo a chance ali de um aumento calórico na metade, pelo menos. Dependendo da quantidade, é claro, né? Doutor, tem mais alguma? Dá uma olhada aí pra gente ver. Tem, deixa eu ver aqui. Já, doutor, lê devagar. Vamos lá mais leve. O primeiro podcast a doutora foi, é muito boa não. Hã? O primeiro podcast que você foi, é muito boa não. Deu uma arrodeada. Deu uma rodeada. Doutora, você se apaixonou quando era com ela? Ela foi a pergunta que mandaram pra ela? Que pergunta que mandaram pra mim? Naquele primeiro podcast que você foi lá em casa? Sim. O que perguntaram é... Doutora, psicólogo se apaixona? A doutora... Doutora psicólogo na época. Como foi a doutora que perguntou? Ah, lembra. Vamos focar. Calma, a próxima pergunta. Depois é, ó, qual a importância de uma equipe multidisciplinar para quem quer ter um corpo melhor? A gente vem comentando aqui desde o início, né, que é fundamental. Um profissional da educação física para te indicar o melhor treino adaptado para o seu objetivo, adaptado para as suas limitações, para o que você quer melhorar. A psicóloga nesse processo também de se entender, se conseguir enxergar esse problema para a gente poder tratar ele. E o nutricionista para conseguir também mostrar o caminho. Outra coisa, né? Outro ponto que a gente acabou não conversando hoje, mas muitas das vezes o paciente, né, acaba jogando a responsabilidade para a gente. E assim, a gente mostra o caminho, quem vai trilhar ele é cada um que está buscando, né? Então, assim, a responsabilidade é nossa, claro, porque a gente tá orientando, mas ainda maior da pessoa que está escolhendo seguir ou não, né? Então, ter isso em mente e em equilíbrio. Eu acho que a gente, desde o início, a gente tem falado dessa importância do multidisciplinar, né? Tá ansioso. Sem xícara de café aqui. Doutor, tem mais alguma? Estralou aqui. Tem mais alguma, doutor? Deixa eu ver aqui. Ansioso, velho. Tá Sem xícara de café? Essa daí. Tem mais, doutor? Como equilibrar a rotina de treinos, dieta, mesmo com dias de quebra? Eu acho que quis dizer na rotina, tipo assim, uma rotina desregrada, né? Você tem uma rotina que não é ter rotina. É isso. Um dia você tem um trabalho num lugar, outro dia em outro, aí você não consegue se organizar com relação a treino, a dieta. Um dia você treina de manhã, outro dia à noite. Como é que a gente consegue organizar isso? Eu penso assim, acho que a gente, tudo aquilo que a gente fica na mesma, vira mesmice, né? Então eu gosto, tipo, falo por mim, tipo, eu pratico outros esportes, assim que eu posso, né? Praticar, não é aquela confusãozinha, né? No futebol, né? Um ombrinho, né? Não, ombrinho, cachorro. Não, mas assim, então, eu acho que quando você se trata, assim, quando fala personal training, você pensa muito na academia, né? A academia.
Então, quando você consegue, pronto, no caso, você consegue oscilar crossfit, musculação, handebol, né? Então, tipo, você tem uma gama de opções. É um bocado. Né? Então, aqui, olha, é igual a alimentação, eu não consigo consumir esse alimento. Aí você consegue fazer uma substituição. Da mesma forma, nesse sentido. Não sei se vai responder a pergunta da pessoa. Mas, por exemplo, eu quebrei, tipo, hoje, amanhã era treino superior, mas hoje eu não treinei. Poxa, então, já que deu errado, por que não fazer uma caminhada? Por que não fazer sair com o marido em relação, tipo, vamos chamar naquele gancho que você falou lá, vamos fazer uma caminhada, uma corrida. Se você tem o hábito de fazer um cardio, então essa mudança também em relação à sua rotina, né, entre aspas, acho que pode ser uma opção de salvar essa quebra, eu acho que nesse sentido. Então, já que deu errado, vou mudar aqui para poder me sentir melhor para ir amanhã fazer a caminhada. Porque eu não fui hoje, mas vou fazer uma caminhada, vamos dizer assim. Muita gente me pergunta, e aí, qual é o melhor esporte, qual é o melhor exercício? É aquele que você consegue fazer. É o que você gosta. Exatamente, no longo prazo é o que você vai ficar fazendo. Né? Então, assim, qualquer exercício é melhor do que nenhum exercício. Então, movimente-se. E somos adaptáveis, né? Então, ou a gente não dá certo de um jeito, a gente se adapta do outro. Mas ao invés de a gente se adaptar a desculpas, né? Porque do mesmo jeito que nos adaptamos a hábitos saudáveis, nos adaptamos a hábitos ruins. Você tem que decidir o que realmente é válido para você. Porque eu posso chegar, como a Ellie colocou, a minha rotina mudou, eu precisei viajar, precisei fazer aquilo. Mas o tempo que ele teve, ele dedicou a uma coisa que ele realmente prioriza. Então, se eu não priorizo a alimentação, se eu não priorizo o treino, se eu não priorizo o autocuidado, todas as outras coisas serão mais importantes. Então, o Netflix vai ser mais importante do que dormir cedo. O telefone vai ser mais importante do que um livro. Ficar sentado na porta em vez de fazer uma caminhada vai ser mais importante. Então, tudo gira em torno de prioridade. Ou você prioriza essas atividades e coloca realmente ali na sua lista, ou realmente tudo vai passar. Isso. Um hábito. Quando ele diz, olha o chat do YouTube. Eu tô trabalhando não, irmão. Não tem moral, né? Mais dando que eu. Olha aí, mandar um abraço pra rapaziada, respondendo alguém aí. Mangueira Matheus, acho que é o seu treinador, né? Meu treinador, isso. Convidado do podcast, doutor, né? Vamos marcar aí. Você volta nesse dia. Já rolou convite já. Tem condições? Faço questão. Mas nesse modelo, pô. Eu não. Música Alagoana, pô. Né? Rosimeire Veras. Minha mãe. Dona Rosa. Dona Rosa, aquele abraço, hein? Pô, você jogou no Tigrinho, ó. Sorte de menino! Márcio Silva, né? Madruga. Safado. Não, porque Nada, pode trair não. Tauan Nascimento. Um atleta meu. Apenas o melhor nútil que eu vou aqui. Tamo junto, meu irmão. Bianca Duda, Ana Palminas, Gabriela Santos, tamo junto. Quero, sei lá, na academia. Me enrola pouco. Quem mais poder? Olha aí. Tá vendo? Tá vendo que o Márcio, a gente não pode namorar o Márcio Silva? Esse quê? Por quê? Ué? Luiz tá numa elegância. Olha! Sei não, porque é. Jamerson Gomes. Você não viu o sapato dele? Eu tava olhando isso. Jamerson Gomes foi o paciente do de fora lá. Isso. Deu uma Evolução evoluída. muito boa. Ah, que ele vai estar lá na Muito gente. boa, deu uma secada monstra, agora a gente tá no processo de hipertrofia. Tamo junto, parceiro. Vamos junto. Ah, Goteirinho. Caio Pereira. Não sei quem é, não sei se você conhece. Esse é o cumprimento. Mas tamo junto, irmão. Tamo junto. Isadora Barbosa. Esse Nuto é o melhor. Obrigado. Beatriz Mendes. Meu irmão é top. É minha irmã? É sua irmã? É minha irmã. Beatriz? Beatriz? É Beatriz. Pai, minha irmã? É minha irmã. É tudo, vai falar. Tem mais poder? Wendel Almeida, como diz Dr. Ricardo, se olha a cada semana, encontra alguma evolução, isso ajuda demais na motivação. Aí é um exemplo de bariátrico que realmente mudou a cabeça. Fez o processo certinho. Né? Isso, e hoje aí tá apaixonado pelo CrossFit. CrossFit é vida. Wendel Almeida, tamo junto, irmão. Aí, a gente tá na desvantagem aqui. CrossFit é vida. Não, tô na maioria. Calma. Só ela é crossfiteira. Eu
Eu não fui, não foi? Meia boca. Né? Rapaz. Quem nunca deixa de ser. Sempre tô conectado, rapaziada. Vai, Cordeirinho, olha mais. Pedro Vitor, É um jogador. Tamo junto, pai. Jogou? Tá jogando, né, no Remo. Você vai dar moral a ele? Pedro Vitor, tamo junto. Tá puxando aquela camisa aí pro Ed, viu? Um Ô, abraço. GG. Calma, pô. Tá mais cedo. GG, pô. Vai. Falei, GG. Narijane, Minha tia. a melhor psicóloga. Tem que dar aquela palavra. É, Me cura do claro. amor. Valeu, doutora. Vai, Cordeiro. Anderson Tagino, É o Jurema. eu quero pastel ali e pizza. Tá gordo, Jurema. Tá com dó, né? Só eu. Caiu, Arrasada. Arrasada. Quem quer dar minha chula? Tereza Cristina, doutora Natane, quais seriam estratégias para lidar com a compulsão alimentar e modificar os comportamentos associados? Vai, doutora. Foi o que a gente estava, na verdade, colocando quando o Luiz falou da questão da obesidade. Não é? Então, é muito individual. A gente precisa realmente criar uma estratégia para a pessoa em si contextualizar. Porque é como o Ricardo colocou, não vai pegar uma dieta pronta e vai jogar. Não vai pegar um plano pronto e vai jogar. Então, as estratégias realmente são criadas. Mas o principal ponto que trabalhamos realmente é o processo de psicoeducação. É você realmente entender o que você precisa fazer e executar. E a gente cria através da modulação ambiental, modulação de pessoas mesmo. Muda muito. O ambiente onde você está inserido, ele faz muita diferença. E a minha filhada, essa bonitona, que tá no Paraguai, viu? Tá no Paraguai? Tá no Paraguai. Paraguai, você entende o Paraguai. Rafa falou que ela. Oi, atenção. Mas ela Depois você fala que o polêmico de toda a academia. Mas ela tá no Paraguai. A música dele aqui, né? Não. Cadê, pô? Você é uma pessoa séria. Vai. Cassandra, Nossa amiga. amiga. Coisa linda. Tem mais dele. Priscila Silva, tô top. Minha noiva. Eita. Acertou no tigrinho 2 vezes, hein? Foi. Sem jogar. Mas fala. O Elo falou aqui. Eu sou variado, o Dr. Ricardo me ajudou a quebrar o terrorismo nutricional, com orientação nutricional e não apenas dieta. Equilíbrio é tudo. Perfeito. Cara, a história do Olha. Wendel comigo Quem chegou? é muito legal, porque ele foi meu professor na faculdade. Foi. Ana Carla Lopes. Quem é, doutora Carla? Tamo junto, hein? O Wendel Almeida foi meu professor na faculdade de nutrição. Puxa. Aí no final, já formado, né, ele entrou em contato comigo depois de feito a bariátrica. E aí hoje a gente está em um acompanhamento de sucesso aí. Muito bom Ela é isso. mais cordeiro. Aí, Rosemary Veras. Boa noite, vocês são maravilhosos. Tamo junto, Osmir. E Ana Carla, né, minha esposa. Cara, Sucesso no projeto. Você tô na Mega e no Tigrino, vê só. Diga aí, Luiz Alagoano aí, tá? Brincadeira. Tem mais gente, cordeiro? Não. Cabelo sedoso, né? É. Cabelo sedoso, bonito, forte, natural, sem pretendo contadala e um filho de casar. Tem a figurinha pretende casar. Tem a figurinha dele que pretende que tem contadala, né, cordeiro? Você Não tem, eu vou lançar essa figurinha. Você vai, né? Pessoal, esse foi o podcast de hoje, é brincadeiras à parte. Eu sempre falo para as pessoas que vêm aqui, doutor, é um bate-papo interativo, dinâmico. Tem que ter a resenha sadia, né? Tem uma polêmica ou outra que eu diminui muito, cada doutora pega muito no meu pé. Doutor, você estava reclamando da minha ansiedade e já estava puxando no dedo. O que foi? Ed, a gente combinou a diminuição do café até 3 horas. Você tomou 6 aqui. Tá? Ao vivo. Você tomou 6. Sim. O gato é ao vivo, você vê. No consultório você. da gato pior. Você vai perder uma estrelinha. Perdeu a ideia. Então, vários hábitos que a gente construiu, eu nunca mais vi você executando. Leva gato. O problema era a sinuca, já caiu. Eu vi a sinuca, precisei puxar a sua orelha. Acabou já? Então, mas... A sinuca, assim. Pessoal, esse foi o podcast de hoje, a parte da doutora aqui é a melhor. A gente vai trazer outras mesas assim que o doutor Carlos César solicitou pra gente. Se nos convidados, né? Falei com o Luiz, foi Cordeirinho já. Eu vou pensar sobre ele. Vai ser difícil. Vai vir outras Agora vezes. você tem que vir com esse sapato. Ô, Carla, eu acho, doutora Carla, que esse sapato aqui é do casamento, ele até se pula. Eu acho. Você gosta? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Voltem mais vezes, com mais frequência. A gente tá lançando um novo projeto agora, junto com o Que Dr. não Carlos é... César. São Aí tá bons lançando projetos, que são é bons projetos. Mesa Redonda com o Ed. A gente vai trazer vários discursos, né, cara? Isso. Importante para a gente lançar para as pessoas, para os jovens acadêmicos. Temos algumas pautas já montadas. Então, sinta-se abraçado, doutora. Deu boa noite, rapaziada. Boa noite, pessoal. Obrigada, né? Por quem assistiu, ficou até o final. E qualquer coisa, mandem perguntas.
e vamos respondendo. Doutor Ricardo Costa. Queria agradecer o convite mais uma vez, a recepção. Eu Tá? que- Luiz Cordeiro, Natânia aqui pela presença. Caiu. Ed, você é fera. É só você para fazer essa mágica aqui acontecer, meu irmão. E obrigado a todo mundo que assistiu. Precisando, @Ricardo Costa. Olha só. Nutri, arroba Natane Cavalcante. e treinador Cordeiro. Treinador Cordeiro. O homem, a máquina. Gosto que espécie pessoal, cara. Não achei Você É gosta? legal. Cordeiro de Deus, o pão Dava pra todos. e o cordeirinho desse aqui, é? Deu pra ninguém. Rapaziada, uma boa noite. Fiquem ligados que a gente vai lançar um projeto que não é um projeto, mas vai ser uma situação que vai ser Revolucionário. revolucionária, tá? Então fica ligado no meu Instagram, no Instagram do Ed, no Instagram da doutora, do doutor também, que a gente vai ter uma parceria top aí pra vocês. Vai ser bem acessível, bem legal. E é isso aí. Não Tamo percam junto. tempo, hein? Não percam tempo e tamo junto, rapaziada. Deus abençoe vocês. Terça-feira eu vou estar aqui com a Tamires. Na quinta-feira com a Thalita. Na quinta-feira, na parte da noite, deputada e amiga de Lagarrota. Tem o Thalita pra soltar. Então paciência, daqui a pouquinho vamos embora. Tamo junto, Deus abençoe vocês e aquele abraço.